Começando mais um análise aleatória de Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Hoje temos a ilustre presença do co-host. Pode chamar você de co-host? Pode. Tá, ele. Pode falar seu nome? Pode. Gabriel Correia. Dá um salve aí, Gabriel Correia. Salve, galera do Aleatório. Tamo junto. Você esqueceu do show aí, mano. E você ainda não é o show. Aí se lascar, Será? maluco, já me viu pelado por acaso? É isso. Você Vamos não respondeu se começar. foi live? Hã? Nada. Segue o baile. Ah, cagar. Então roda a vinheta e vamos embora. Que agora nós tem vinheta, né? Agora é canal grande, tá ligado? Corinthians e Atlético Mineiro. Gaguejei, mas é isso, tô nervoso na sua presença. Foi um primeiro tempo bom, o Corinthians sofreu menos do que eu achei que ia sofrer, mesmo lutando com o time misto. Na verdade, o time misto não tem muita coisa, né? Porque o Carrilho é titular, tirando, acho que só tirou o Yuri e colocou o Mateuzinho no lugar do Félix, que é titular hoje, né? Mas foi um primeiro tempo bom, o Corinthians teve duas chances de fazer o gol, uma com o Thales e uma com o Hector. E sofreu duas também, que foi com o Rony, que o Hugo fez um milagre, e uma que o Bidu tentou de todo jeito entregar e não conseguiu. Mas foi um jogo muito controlado, mano. Tanto o primeiro quanto o segundo tempo foi totalmente controlado pra mim. O que você achou, Correia? Jogo aí. Jogo bom do Corinthians, Fala mais alto, Fela. dadas as circunstâncias. Jogo bom do Corinthians, dadas as circunstâncias. É. Jogamos bem. Como sempre, o Corinthians peca no maior detalhe do futebol, que é o gol, com atacantes extremamente incompetentes. Barra Yuri. É Yuri e todo o resto. O Romero perde gols importantíssimos, não consegue finalizar. O Thales, se tiver a chance do jogo no pé dele, ele desperdiça. O Hector Hernandes não passa nem perto de ter a chance, perto do gol, mesmo jogando. Então é isso. Mas na parte Foi defensiva, você bom. acha que teve uma melhora? Teve, já é o quarto jogo que nós não sofremos gols. É. E também é o que tá se baseando o trabalho do Dorival até aqui, né? Ele tá se baseando em estancar essa parte defensiva. Eu acho que é mais mérito. Eu acho que é mais, tipo assim, mais demérito dos times que estão jogando contra o Corinthians do que mérito, tá ligado? Da defesa. Porque ainda entrega muito muita jogada fácil. O lance do Rony foi isso pra mim, mano. É um bate-rebate ali que não tem que sobrar pro atacante e sobra, tá ligado? Eu concordo em partes, mas discordo um pouco no sentido de que no Campeonato Paulista também o nível de enfrentamento era ruim, mas nós A gente tomava gol todo sofremos jogo. gols mesmo assim. Então, o Campeonato Brasileiro o nível é maior e mesmo assim a gente não sofreu gol. Acho que colocar eh, essa situação como demérito dos adversários tira o pouco mérito que o time do Dorival tem até agora. É um time que pouco empolga, mas é eficiente no que ele se propõe a fazer. Ele, Dorival Júnior. A torcida não gosta, eh, os jogadores ainda não parecem entender muito bem o que ele quer, mas do meio para trás tem funcionado. Então, assim, o Hugo fez uma grande defesa, isso impediu o Corinthians de tomar o gol. Esse é o trabalho dele, ele tá lá para isso. É. Então, assim, não dá para contar que uma defesa eficiente é uma defesa que não sofre chutes ao gol. Não, ela sofre, mas o goleiro faz parte da defesa e ele tem que fazer o papel dele. Então, agora está todo mundo fazendo, além do Hugo. Na época de Ramon, o Hugo já fazia a sua parte. Mas o Corinthians sofria gol mesmo assim, porque o goleiro que toma 20, 30 chutes todo jogo, em algum momento ele é vazado. E agora isso não acontece mais. Mas eu ainda acho um caminho muito perigoso. Acho que o Dorival tá focando em se manter vivo nas Copas e a falta de um time eficiente como tinha o Ramon, e acho que até por isso que o Ramon saiu tão aclamado, é que quando o Corinthians enfrentar um time como o Palmeiras, como o Flamengo,
o Corinthians vai sofrer gols e não vai estar preparado para se recompor depois disso. Isso sempre acontece. Então, uma eliminação numa Copa do Brasil dessa forma, ou numa Sul-Americana para algum outro clube, eh, vai jogar toda a torcida contra o Dorival, porque a torcida não está satisfeita. Mas você acha que o Mas nível de aceitação dele já tá tão baixo quanto era o final do Ramon? E o Ramon, não acho ele já veio caído já, na real, né? Ele ficou muito tempo, mas graças ao final do Brasileirão, né? Porque ele já veio com muita descrença da torcida, tá ligado? então, eu acho que, o torcedor do Corinthians hoje ele tá dividido. Tem uns que já rejeitam o Dorival, por ele não ter a personalidade, a famosa Ele cara não de tem a cara Corinthians, do né. Corinthians, né? É, a frase que todo corintiano usa, eu sou até contra. Eu acho que a cara de Corinthians já foi importante, mas a gente precisa de pessoas eficientes. Acho que o Dorival é eficiente. Acredito que o plano dele seja sobreviver até a parada do Mundial Interclubes. E depois disso, aí eu acho que o torcedor tem que avaliar o trabalho do Dorival com muito rigor, o rigor que é condizente com o patamar Dorival no futebol brasileiro. Para mim, no futebol brasileiro, ele é primeira prateleira e ele tem que ser avaliado como tal. Se depois da parada do Mundial o Corinthians ainda jogar nesse 4-4-1 que nada produz no ataque, que tem poucas chances durante o jogo, que não consegue encontrar eficiência do meio para frente, aí é um problema só do Dorival. Por enquanto, é você comprar um carro, eh, com mais de 100.000 rodado e descobrir que ao longo das suas viagens ele tem um problema de bobina, um problema de suspensão, um problema de vela, e você vai trocando e vai vendo o que dá para fazer, Mas até até agora ele tá chegar aos testando o carro só 80 por hora, né? Ele não tá colocando esse carro a 300 por hora porque eu acho que ele não confia, exato, tá ligado? exato. Eu acho que a parada para o Ele tá Mundial de sendo Clubes vai prudente na ser a realidade, né? sim, a parada para a Copa do Mundo vai ser para a Copa do Mundo de clubes, vai ser a revisão total que você faz do carro para poder viajar em paz. Acho que é isso que ele vai fazer. Espero que seja isso. Se não for, aí acho que ele tem que ser cobrado como um treinador que há pouco dirigiu o Flamengo, São Paulo e Seleção Brasileira e foi vencedor em 2 desses 3 papéis aí da carreira dele. Mano, mas é que, tipo assim, pra mim, é muito complicado fazer o julgamento de técnico, tá ligado? Porque, tipo assim, ele tá trampando com a galera que não foi ele que escolheu, tá ligado? E ainda tem toda essa questão política no Corinthians, tipo assim, ele não sabe quem que vai contratar, ele não sabe nem se o Fabinho Sousado vai estar no cargo ainda quando se trocar de presidente. Aí ele tá fazendo, eu acho que ele tá sendo, sem zoeira, eu acho que ele tá fazendo certo. Problema são os resultados que estão por vir, tá ligado? Porque é 4 jogos que a gente não toma gol, mas, tipo assim, todos os jogos meio, meio bunda mole, assim, tá ligado? Só que eu, no lugar dele, eu também não tentaria inventar a roda de novo, não, mano. Eu tentaria fazer o que ele tá fazendo agora, porque, pô, se ele cai, ele vai pegar 11 jogos desde quando ele assumiu. Se ele cai com esse time, aí é foda também de jogar, tá ligado? Você pegar esse time, querer colocar, tipo, 3 atacantes, isso sem estar com o Memphis, sem estar com o Garro 100%, que até a parada da Copa ele não vai estar 100%, e até entrosar, e até chegar jogador novo, até entrosar esses novos jogadores, tá ligado? Eu acho que Ah, é a análise que a gente fez na mas live, mano. Vai ser um time que vai acabar ali no meio de tabela mesmo e, tipo assim, se der muito certo, a gente pega uma Libertadores direto, tá ligado? assim, eu concordo em partes, mas esse é o trabalho dele e de todos os treinadores do futebol Não, óbvio brasileiro. que São é. poucos Lógico que eles têm que fazer o time jogar, mas é, tipo assim, tem toda uma complexidade também, tá ligado? Não é fácil. não, não é fácil, mas ele tem que fazer. Esse é o É, trabalho dele. Quando ele é igual o aceitou, Hugo ele tem que sabia que a defender. cobrança ia ser. É, entendeu? O treinador do Ceará, o elenco do Ceará é melhor que o do Corinthians? Não é, mas vai acabar o gás primeiro.
Não, vai acabar o gás primeiro, mas em algum momento esse cara fez esse time jogar, certo? Certo. O elenco do Mirassol é melhor que o do Corinthians? Mano, em Não, partes mas é. encontrou-se um jeito. Não, nenhuma parte. Na lateral esquerda é melhor. O Reinaldo é melhor que os dois lateral que eles têm. Não, mas aí é uma posição, não é um elenco. Na verdade. Mas é um É, elenco mais equilibrado, eu acho. Eu acho que o problema do Corinthians é o desequilíbrio do elenco, tá ligado? não, não é desequilíbrio. Eu acho que o problema do Corinthians é você encontrar um jeito da equipe ser eficiente com as peças que tem. É aí Sim. que eu ia chegar. E O até certo Mirassol momento o Ramon achou é isso, né? eficiente. Exato, exatamente. Você pega as peças que você tem e você, não adianta você. Vou voltar, por exemplo, de carro, mesmo nós dois não entendendo muito de carro. Não Uhum. adianta você pegar um carro 1.0, levar ele na oficina, colocar todas as peças originais dele e achar que porque você trocou por peças novas ele vai correr como um 2.0. É, e também não adianta colocar um motor de Ferrari num Corsa, tá ligado? Exato. Não adianta nada. Então você tem que é, encontrar com as peças que você tem uma maneira de ser eficiente. O futebol hoje é isso. Não, mas Ele não será ia que chegar essa no eficiência Corinthians. do Corinthians não é esse nível, tá ligado? O meu medo é esse, mano, tá ligado? Eu não. Tipo assim, eu não. É que o resultado ele engana muito também, tá ligado? Porque nem nos jogos do final do Brasileiro passado, nem nos jogos que a gente ganhou de todo mundo no Paulista, perdeu um jogo só e foi campeão, a gente não jogou bem o ano inteiro, tá ligado? Tipo assim, não teve nenhuma apresentação de gala que você fala assim, nem quando ganhou de 3-0 do Vasco, nem quando perdeu de tomou 4-0 do Flamengo, tá ligado? Pra mim foi todo jogo igual, mano. A diferença são só os resultados, tá ligado? Eu discordo, assim, eu acho que o jogo 4-0 do Flamengo, assim, é uma falta de respeito, uma bizarrice. Não, isso beleza, tipo assim, mas eu tô tentando jogar, tipo assim, o jogo do Inter. A gente jogou tão melhor assim nos outros jogos? Eu não acho que a gente jogou tão melhor assim nos outros jogos. Eu acho que a gente foi mais efetivo, tá ligado? Entendeu? Só que a gente não é efetivo todo jogo. Eu acho que o ponto é esse. Tipo, o Thales não podia perder o gol que ele perdeu hoje. O Hector não podia errar a cabeçada que ele errou hoje, tá ligado? E o juiz também não podia ter roubado a gente igual ele roubou, mano. Mas aí você influencia direto no resultado, tá ligado? É esse que é o ponto. O, pelo menos o jeito que eu vejo futebol é que é, é um teatro que nem sempre sai tudo certo, tá ligado? O time que consegue fazer a peça de teatral melhor, geralmente ganha, mas nem sempre, tá ligado? O que eu tô falando? Só que Uhum. o jogo de hoje, tipo, simplesmente foi condicionado pela arbitragem, tipo, 70% do jogo. Porque até a arbitragem entrar em cena na não expulsão do Lianco, a gente tava no jogo bem, mano. Um time igual. Aí você fala pra mim que esse time do Atlético é melhor que o time que jogou do Corinthians? Um pouco melhor, né? Então, é muito melhor. Tipo assim, tem uma discrepância muito grande. Não. Então, como é que ficou 0-0, tá ligado? Entendeu o que eu tô falando? Tipo, o time do Atlético é um bom time, mano. Só que a gente, com o nosso time misto, jogou de igual com os caras, tá ligado? E nenhum dos dois times fez um jogo espetacular. Só que eu acho que a média desses dois times é essa, mano. E vai ser isso no final do campeonato também, mano. Tipo, vai ser os dois times que vai estar brigando pela sétima, oitava rodada, essa posição, tá ligado? Acho que não vai ser nenhum time. Dificilmente esses dois times vão escapar, tá ligado? Tanto pra baixo quanto pra cima. Eu não sei, porque o Atlético Mineiro tem uma galera com virose, tá com surto de virose no elenco. E o Corinthians tem seus dois principais jogadores no momento fora, Garro e Memphis Depay. Então as coisas podem melhorar sim, tem uma margem de melhora. Não, então, tem. Entendeu? Tipo assim, eu não tô falando que não tem. Mas se manter a média, é mais ou menos isso, tá ligado? Não acho que fuja muito a margem de crescimento dos dois times, tá ligado? Eu não, eu acho que assim, o torcedor acreditar que algum desses dois times vai brigar para ser campeão do campeonato é uma É uma loucura. bizarrice, né? Mas, Não tipo, eu até existe isso. entendo, não, pra mim não existe, mas falando desse jogo específico, pra mim ficou muito condicionado pra arbitragem, mano, que eu vou falar pra você, velho. Parabéns, CBF, mano, é impossível esse árbitro apitar outro jogo. E vai ter na internet, vai ter atleticano falando que ele errou pro Atlético, tá ligado? Pra você ver o nível de ruindade desse cara. Mas é porque os jogadores do Atlético, o Hulk, o Scarpa, esses caras eles sabem trazer a peça teatral pro lado deles, tá ligado? Tipo, eles sabem jogar Não, o jogo
fora das quatro linhas, tá ligado? E o jogador do Corinthians não Exato. sabe. Tipo, obviamente o Não, Romero tentou expulsar o Lianco naquela vez que ele ficou brigando ali, pá. Mas foi porque deu certo com o Martins no jogo do Santos. Se fosse outro jogo, é, mas, ninguém ia fazer. mas ficou muito manjado, velho, É. do Martinez. Óbvio que não ia dar certo dessa vez. Tava na Só que o que cara. eu quero dizer com isso é que, tipo assim, o time do Corinthians tá sem culhão, mano. O time do Atlético vai conseguir reverter a imagem, tá ligado? E mesmo a gente tendo todos os lances mostrando que era pro Lianco ser expulso, que era pro Patrick ser expulso, que o que ele errou também na expulsão do lateral direito lá, do esquerdo, errou, mas ele não, o VAR chamar pra voltar atrás, não pode chamar, tá ligado? Porque teve contato e teve intensidade. Aí eles vai e mostra pro juiz o lance em câmera lenta, como se não fosse nada. Mostra o lance real, pô, na velocidade real. Não é o pé do cara que tá ali, né? Uma bizarrice. Mano, esse jogo foi bizarro pra mim por causa da arbitragem. Ele acabou com o jogo, mano. De verdade mesmo. O árbitro acabou com o jogo, mano. Acabou. Ele acabou com o Acabou. jogo, tá ligado? Mas o futebol brasileiro não tem nenhuma esperança na arbitragem e na federação. Mas Isso é esse aí é assunto pra simplista. outro jogo, né? A gente podia fazer um vídeo disso, né, na verdade. Poderia. Mas Então, agora pra encerrar uma esse que já tá com uma- 16 minutos. Fala um ponto positivo do Corinthians, um ponto negativo desse jogo aí. um ponto positivo, E um óbvio, negativo. o sistema, o sistema defensivo que melhorou muito. Uhum. É, um, eu poderia ser mais óbvio ainda e dizer que o ponto negativo é o ataque, mas não vou falar. Eu vou falar que o ponto negativo são as substituições que, para mim, elas bagunçam demais o time, que não consegue terminar um jogo sendo efetivo em nada. É sempre os últimos 15 minutos sem propor um ataque que não seja uma Bumba meu boi oportunidade. pra sempre, né? É, bizarro, assim. Os 15 minutos você pode desligar a TV a partir dos 35 minutos, 30 minutos, que você não vai perder nada do Corinthians. A não ser que o Corinthians tome um gol e você fique sabendo depois. Mas fazer um gol de chances criadas assim, se não for na sorte, não vai fazer, porque é uma bagunça. E o meu ponto positivo, além de todas as coisas ruins que a gente já falou e coisas boas, é o trazer um ponto de Minas que a gente tem que ser honesto, que era na tabela dos torcedores de vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Era um jogo que muita gente deve ter colocado derrota, tá ligado? Então, querendo ou não, um ponto trazido lá de Minas é um ponto importante. Embora a arbitragem tirou 2 pontos do Corinthians nesse jogo. E um ponto negativo pra mim é a falta de criação, mano, que já é marca consolidada do Corinthians nos últimos anos já. Tirando o Garro e o Memphis, é muito difícil ter um jogador que cria alguma coisa. E eu não posso ser desonesto porque o Martinez realmente criou uma baita de uma jogada pro Thales e o Carrilho criou uma chance de gol clara pro Hector, tá ligado? Então, pra mim falta muita criatividade, mano. E eu acho que essa criatividade também cai nas costas do Dorival, tá ligado? Porque você sem um meia criativo, você tem que achar artifícios pro time saber atacar, tá ligado? Que foi o gol contra o Novo Horizontino. É você saber movimentar, qual jogador vai fazer o quê e aonde vai acabar a jogada. Esse time do Corinthians de hoje não tinha isso. Não teve isso em nenhum momento. Não teve uma triangulação, não teve uma passagem por fora do lateral. E se teve foi, tipo, lance esporádico, mas não foi o jogo em si. Então eu acho que, pra mim, depois que o Dorival conseguir estancar e confiar na defesa que ele tem, que eu acho que ele não confia, o ponto vai ser essa, esse modelo de ataque. Como que ele vai atacar? Como que a gente vai movimentar no ataque pra chegar no gol? Tá ligado? Porque ele vai depender de Memphis e Yuri e o Garro. Mas o Garro até voltar vai demorar uns 2 meses até pegar ritmo. O Memphis também vai voltar sem ritmo. O Yuri tá se matando aí, pode ser que nem tenha ele depois da pausa, tá ligado? Então acho que são pontos pra gente ficar de olho aí. Demorou? Sim, Então é isso. Dá seu tchau e seu salve, que você vai voltar mais vezes aqui, né? com certeza. E pra você aí de casa, se esse vídeo chegou em você, deixa o like. A gente devia ter pedido isso antes, né? Mas firmeza. Finge que não aconteceu nada. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou. Vai ter mais vídeo agora direto, eu prometo.
Se não tiver também, eu tô desempregado e ficar sem dinheiro é foda, né? Fechou, valeu, correr. Tamo junto, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Obrigadão, Caio. É nóis, bebezinho do pai.